Sua Excelência, seja bem-vindo a esta rúbrica de especiais entrevistas do ano. Obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela oportunidade. Vejamos, Sr. Presidente da República, os grandes acontecimentos mundiais em redor de Cabo Verde. Que temas globais lhe chama a atenção neste momento? Se nos permite, estamos a ver a guerra Rússia e Ucrânia, eleições tensas no Brasil, a renovação do mandato do MPLA em Angola, os conflitos na sub-região africana, a China com a juventude a reclamar e a manifestar-se contra as medidas restritivas e que mais questões quentes possam merecer o seu comentário? Bom, há claramente a questão, para além dos fenómenos políticos referidos por si, há as mudanças climáticas e os seus efeitos, particularmente nos pequenos estados insulares. No caso de Cabo Verde, temos os efeitos da seca cada vez mais severa e mais permanente, a enorme escassez de água, mas no mundo temos outros fenómenos, que é a crise sanitária que deriva da Covid-19, mas também temos o aumento da pobreza, das desigualdades entre os diferentes países e das desigualdades sociais dentro dos países. É claro que esses fenómenos, aliados a outros de exclusão social, acabam por ser corrosivos para os Estados. E também temos, do ponto de vista político, os ataques à democracia, a crise por que passa a democracia representativa em vários países do mundo. Sim, tendo em conta tudo isto, como define a sua visão, enquanto o mais alto magistrado da nação cabo-verdiana, na relação Cabo Verde com o mundo? Cabo Verde deve, sobretudo, cuidar do seu soft power. Cabo Verde deve continuar a trabalhar para defender e promover a democracia, a solidez das suas instituições, e Cabo Verde deve fazer tudo para garantir a boa governança, para garantir a estabilidade política e social e, sobretudo, para fomentar um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável. Seriam ingredientes que garantiriam que Cabo Verde se inserisse de forma competitiva no espaço da CEDEAO, no continente africano e no mundo. Por outro lado, Cabo Verde deve defender claramente no plano internacional o multilateralismo e defender a paz, o diálogo e a solução negociada dos conflitos, o respeito pela integridade territorial dos Estados e, sobretudo, o respeito escrupuloso pelo direito internacional. Que análise faz do estado de desenvolvimento de África face à realidade que domina a agenda dos países mais desenvolvidos do mundo? Cabo Verde e Cabo Verde, não, África tem estado globalmente à margem dos grandes processos e dinâmicas de crescimento e modernização do mundo. E é fundamental que a África passe a ser um ator político e económico relevante no mundo. Mas, para isso, a África tem de fazer claramente o seu trabalho de casa, de modo a aproveitar todas as suas capacidades e competências, tem enormes recursos naturais, tem uma população jovem, tem uma diáspora extraordinariamente talentosa, tem uma grande capacidade de criar e de inovar
e se a África colocar todos esses ingredientes ao serviço dos africanos e das africanas, pode acelerar o ritmo de transformação, pode dar o salto e passar a ser um ator político e económico relevante no mundo. Sr. Presidente, que ameaças o nosso país, ameaças que podem vir da África e que ameaçam o nosso país nesse mundo conturbado, estamos seguros a diversos níveis? Neste momento nenhum país está seguro. É claro que nós estamos numa região instável, temos o terrorismo no corredor do Sahel e que está a chegar cada vez mais próximo dos países ribeirinhos aqui da região, e também temos as rupturas constitucionais em 3 estados da CEDEAO, Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso, e, portanto, são instabilidades políticas que acabam por ter por detrás problemas de segurança. E, portanto, são ameaças que estão a aproximar-se cada vez mais de Cabo Verde. Temos as migrações, o tráfico de pessoas, que também são fenómenos que acabam por trazer mais instabilidades e problemas à região. É claro que a questão das migrações é uma questão pungente, que atinge dramaticamente a África. Temos de analisar as causas. Será que não estamos a cumprir? Porque é que as pessoas querem deixar a África nestas circunstâncias? E então somos interpelados a analisar esses fenómenos com cautela, com profundidade e encontrar os remédios para os grandes problemas que ainda afligem o continente africano, designadamente o subdesenvolvimento, a pobreza, as desigualdades, a falta de oportunidades, os conflitos que acabam por empurrar as pessoas para a imigração. O Sr. Presidente pensa ser uma grande figura africana para reanimar o africanismo, conforme a linha de pensamento e ideologia de Amílcar Cabral, passados 50 anos da sua morte? Veja, nós temos a pretensão de acordo com as possibilidades de Cabo Verde, dar a nossa contribuição no continente africano, sim, uma contribuição positiva à dimensão de Cabo Verde, mas que considere os principais desafios do continente africano e que contribua para termos uma África mais forte, mais unida, uma África mais moderna, mais próspera, mais justa e com mais oportunidades para todas as africanas e todos os africanos. A nível nacional, como vê o verdadeiro papel dos nossos imigrantes no desenvolvimento de Cabo Verde? O que pode fazer na sua magistratura de influência? Os imigrantes cabo-verdianos têm um papel determinante e cada vez mais importante no processo global de desenvolvimento de Cabo Verde. Já tiveram no passado, até hoje, com as remessas financeiras. Hoje, no mundo, com as novas tecnologias informacionais, podemos pôr todos os conhecimentos, os talentos, as capacidades dos cabo-verdianos espalhados pelos 4 cantos do mundo ao serviço do desenvolvimento. Para além das remessas financeiras, também haver remessas de ideias, remessas de conhecimento, remessas culturais, etc., para criarmos o vigor espiritual suficiente para continuarmos a afirmar o país. Hoje, professores universitários, investigadores, médicos
e pessoas de outras áreas profissionais podem, sem sair do país de acolhimento, dar um enorme contributo para o crescimento e o desenvolvimento de Cabo Verde. Sr. Presidente, nesta altura, quais são as grandes questões de fragilidade que Cabo Verde confronta? Acha que são mais sociais, económicos e culturais ou apenas de questões de políticas macroeconómicas do futuro? Alguns setores de opinião pública é que o futuro que estamos a viver no presente não foi convenientemente programado. Existe a percepção de estarmos à beira de diversas rupturas de políticas. O que a Sua Excelência estará a pensar e o que sugere neste momento? Nós temos vários riscos. Cabo Verde é um pequeno Estado, muito vulnerável. Vulnerável do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista ambiental. Nós temos uma reduzida capacidade de autofinanciamento. Temos também uma reduzida capacidade de endividamento. Mas, não tendo possibilidades de criar internamente recursos, teríamos enormes dificuldades para sustentar uma forte dinâmica de crescimento e desenvolvimento. De modo que a dívida pública está a transformar-se cada vez mais num risco, o passivo contingente está a transformar-se cada vez mais num risco, são os avales, as garantias que o Estado dá a municípios, a empresas privadas, a empresas públicas e que podem depois serem registadas como dívidas no futuro. Temos também a baixa competitividade do país e outros aspectos que se prendem com o financiamento da segurança interna, com o financiamento da saúde, com toda a problemática da previdência social e a necessidade de garantirmos um nível de qualidade suficiente na área da educação. Todos esses aspectos são ingredientes que devem ser considerados, são riscos que devem ser considerados, porque se até agora crescemos, fizemos razoavelmente o que tínhamos que fazer nesses 47 anos da nossa independência, agora necessariamente temos de acelerar o passo, temos de ser mais competitivos, temos que estar mais sofisticados no processo global de desenvolvimento e é importante que construamos consensos entre os principais atores políticos, consensos sobre o essencial, consensos sobre o médio e longo prazo, para podermos ter uma rota e podermos enfrentar as eventuais turbulências que vêm por aí neste mundo muito incerto, caótico e que está com várias rupturas, tendo em conta a transfiguração em curso da ordem mundial. Os cabo-verdianos devem estar preocupados com o nível de dívida? Eu acho que sim. Cabo Verde, por enquanto, não tendo capacidade de criar recursos internos, tem que endividar-se. Mas é preciso termos em conta que nas finanças públicas há uma regra de ouro. Nós não podemos endividar-nos para o funcionamento. A regra de ouro das finanças públicas diz que o saldo corrente, que tem a ver com as despesas e as receitas correntes, estamos a fazer isso tem que ser nulo ou superavitário. Não podemos, pois, recorrer à dívida para o funcionamento do Estado. E temos que endividar-nos, sim, mas para garantir os investimentos, para criar, para garantir a formação bruta do capital fixo
Isso é extremamente importante. E por isso que temos que velar pela qualidade das despesas públicas, gastar cada tostão lá onde é necessário, temos que melhorar a eficiência da máquina pública, temos que garantir mais eficácia nos resultados e, sobretudo, temos que ser muito mais sofisticados na formação das políticas públicas para podermos garantir que Cabo Verde dê o passo rumo ao futuro. Excelência, o sistema político cabo-verdiano e a Constituição da República merecem ser revistos? De que forma seria para mobilizar um novo ciclo de transformação de Cabo Verde? Nos debates entre os diferentes atores políticos, há o consenso em como alguns aspectos da Constituição devem ser revistos. Eu acho que, em cada momento, é importante adequar a Constituição ao mundo que nos rodeia e que está em constante mudança, em constante transfiguração. Mas eu acho que, globalmente, a nossa Constituição tem provado e os atores políticos deverão encontrar os aspectos que devem ser melhorados na Constituição, que é uma boa Constituição e que tem garantido a estabilidade governativa até agora. Mas, na sua opinião, quais são os aspectos que devem ser? Não, eu, enquanto Presidente da República, não gostaria de entrar em aspectos específicos e deixando para o debate entre os atores políticos esses aspectos. Neste ano e pouco de mandato presidencial, como caracteriza as relações com o Primeiro-Ministro? São boas? São más? Merecem clarificação? As relações são normais. Portanto, em Cabo Verde, como eu tenho dito, temos de naturalizar os antagonismos, naturalizar os debates portanto, as divergências são normais. Globalmente, considero que as relações com o governo e com os outros órgãos de soberania têm sido normais no quadro da Constituição da República. E, portanto, esse relacionamento permite um novo ciclo de desenvolvimento para Cabo Verde? Eu penso que sim. O papel do Presidente da República é fazer tudo para que haja estabilidade institucional e para que haja boas condições de governabilidade. E nós estamos a garantir que isso aconteça, cabendo ao governo governar e cabendo à oposição fiscalizar a ação do governo. E que avaliação faz do governo? Acha que as decorrências da Covid-19 e dos condicionamentos das secas prolongadas justificam tudo? Eu acho que a avaliação do governo deve ser feita pelos partidos da oposição e pelos cidadãos cabo-verdianos. Portanto, o presidente deve abster-se de fazer comentários específicos sobre o desempenho do governo para poder ter o distanciamento suficiente e poder moderar e regular o debate político. Veja, o presidente não governa, também não é oposição, mas não é claque do governo. E a posição do presidente no sistema de governo cabo-verdiano, tendo em conta ainda a maturidade dos atores políticos, a maturidade institucional que nós temos, a função presidencial, dizia, é muito delicada. Quando faz determinadas considerações, a oposição pode achar que o presidente não está a ser suficientemente contundente com o governo. Muitas vezes faz outras declarações e o governo acha que está a colocar-se do lado da oposição. Então o presidente aqui tem que ter muito equilíbrio, muita serenidade, muita paciência
para que possa garantir o exercício do seu papel de moderador e regulador de todo o sistema político. Não há democracias plenas, mas em Cabo Verde diz que a democracia não é completa, portanto está a faltar-nos essa questão dos referentes, que normalmente não é feito. Eu tenho dito a questão dos consensos, né? Em Cabo Verde há muita polarização, tudo é polarizado. E depois todos querem ter razão, não é? Há, como diz Albert Camus, a procura de um excesso de razão. Então, quando um diz uma coisa, o outro tem que provar que ele é que tem razão e que o outro está absolutamente errado. Então, há essa luta encarniçada para cada um considerar-se o dono da verdade e o dono da razão. Isso leva muitas vezes à crispação, a uma reduzida confiança mútua e sobretudo, há um outro elemento que os diferentes atores não estabelecem limites para si próprios. Em democracia, cada um deve responsabilizar-se e deve limitar-se, não é? Há determinadas questões, há determinados aspectos que devem merecer mais recato, devem merecer mais educação, devem merecer mais elegância no seu tratamento. Mas é a sociedade que nós temos. E então temos de ter sempre muitas cautelas para ir colocando água na fervura, e muitas vezes para aceitar determinados excessos, para que a democracia possa gradualmente ir fazendo o seu percurso e ganharmos assim mais maturidade institucional e individual nesse processo de debate político em Cabo Verde. Sr. Presidente, acredita que tem havido corrupção em Cabo Verde, tendo em consideração as considerações da afrosondagens recentemente? Bom, a percepção dos cabo-verdianos tem é que há um aumento da corrupção. E é claro que são dados que nós temos que levar em conta. Não sei se há corrupção em grande escala, ter-se-á que identificar e fazer um estudo sobre esta matéria. De todo modo, acho que já há alguns sinais de alarme. E esse estudo da Afrobarómetro acaba por nos dar esses alarmes. Então, temos de prestar atenção para que a corrupção não se alastre em Cabo Verde. Mas a Presidência da República aparece no terceiro lugar das instituições cabo-verdianas. Não, a Presidência da República não aparece em terceiro lugar. Não sei o que é que... A Polícia Nacional, o Parlamento? Não, há a Polícia Nacional, há o Parlamento, há o Primeiro-Ministro, há os magistrados e só depois, quinto ou sexto lugar, é que aparece a Presidência. Bom, eu terei que ir analisar. Porquê? Porque a Presidência não tem obras, não faz concursos públicos, não presta, não faz aquisições públicas, portanto, dificilmente entender como é que poderá haver corrupção aqui. Nós limitamos-nos a gerir o orçamento que temos, que é um orçamento muito limitado, tendo em conta as condições do país. De todo modo, eu penso que o que se diz em relação à Presidência da República tem a ver um pouco com a análise global dos partidos, dos políticos, etc. E as pessoas muitas vezes não distinguem bem as funções de um e de outro. De todo modo, eu sempre sou sensível e atento à percepção que as pessoas têm e temos de considerar e trabalhar para que haja todo o esclarecimento sobre o trabalho da Presidência, sobre o que nós fazemos aqui, ou seja, temos de fazer um esforço para garantir toda a transparência, para não haver dúvidas e não haver percepções negativas em relação ao funcionamento
da Presidência da República. O encargo será sempre nosso. E o orçamento para a Presidência é considerado irrisório, não é? Sim, nós temos um orçamento muito limitado. Veja, as pessoas às vezes não têm noção de algumas questões. O governo, às vezes, paga milhares de contos a especialistas para fazerem estudos e elaborarem diplomas, não é? Com 300 artigos, 400 artigos, etc. Ou diplomas muito complexos sobre as mais variadas questões. Os diplomas são aprovados e depois vem a Presidência para promulgação. A Presidência tem 8 dias para suscitar a constitucionalidade, análise da constitucionalidade desses diplomas, junto ao Tribunal Constitucional. E com os recursos que tem do ponto de vista jurídico, ou mesmo em outras áreas de especialidade, é muito difícil fazer esse trabalho. Mas não há recursos, por exemplo, para que a Presidência da República tenha um gabinete jurídico forte, um gabinete de assuntos económicos muito forte. E há outras restrições orçamentais relativamente ao funcionamento global da Presidência da República. Mas é claro que eu entendo também as dificuldades e os problemas do país e temos que gradualmente ir resolvendo um conjunto de problemas. Temos, por exemplo, o Palácio do Presidente em São Vicente, que está muito deteriorado. Temos algumas residências da Presidência que estão completamente deterioradas e temos que gradualmente ir encontrando formas de corrigir, de ter mais pessoas e de poder também reabilitar alguns patrimónios da Presidência da República. Sr. Presidente, que ideias e mensagens deixa para a nossa juventude, visto que muitos agora querem emigrar? Eu acho que a juventude cabo-verdiana deve fazer tudo para capacitar-se. E tendo capacidades, tendo um elevado nível de empregabilidade, pode trabalhar em Cabo Verde ou pode trabalhar em qualquer parte do mundo. O mundo hoje é plano, as fronteiras são muito porosas, as oportunidades podem existir em qualquer parte do mundo. Nós precisamos de uma juventude suficientemente preparada para competir nesse mercado global. Essencialmente, é essa minha mensagem à juventude cabo-verdiana. Prepare-se, seja competitivo para conquistar as oportunidades lá onde elas existem. A escala mundial, como classifica o pensamento de Amílcar Cabral? Amílcar Cabral é um dos maiores ativos de Cabo Verde. Cabral é um líder, um herói dos povos da Guiné e Cabo Verde, mas é um herói africano e é também um homem do mundo. É um combatente pela dignidade da pessoa humana nos dois países, em África e no mundo. Então, eu acho que é um grande património que nós temos, que devemos valorizar pelo enorme contributo que deu. E as pessoas têm de ver que, e eu tenho repetido isto, e quero fazê-lo de novo hoje, não há nada mais sublime na vida de um povo do que a luta contra a subjugação, a sua libertação da subjugação. Podermos ter os nossos destinos nas nossas próprias mãos. E Cabral foi quem fecundou essa luta, quem colocou as primeiras pedras nos alicerces deste novo mundo que nós estamos a viver. Então é importante inspirarmos-nos neste exemplo de Cabral para podermos, com a mesma generosidade,
enfrentar os desafios de hoje. Obrigado, Sua Excelência, por esta conversa, esta grande entrevista conosco. Foi assim mais uma rúbrica de especiais entrevistas. Na próxima edição, mais uma personalidade da vida política do nosso país.